O ano de 2020 ele foi turbulento em vários aspectos e o mundo dos investimentos não ficou de fora dessa também. Então o objetivo desse vídeo é te mostrar como você pode se preparar e investir melhor no ano de 2021 que está só começando. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lobo. E nesse vídeo então eu quero te mostrar a melhor forma que você pode pensar em montar a sua carteira de investimentos para o ano de 2021, que ele está só começando, tá? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E essa é uma das maiores máximas, ainda mais no mundo dos investimentos, que o juros composto, ele faz o efeito ao longo dos anos. Então, quanto antes você começar, melhor. E, junto com isso, um dos principais questionamentos que eu ouço das pessoas é que precisa de muito dinheiro para começar a investir. Não é possível que você nunca viu ninguém falando isso, ou então você é uma dessas pessoas que pensam dessa maneira, que precisa de muita grana para investir, só quem tem muito dinheiro que vai conseguir ganhar dinheiro. Mas isso aqui é uma mentira, tá? Esse é um dos maiores mitos no mundo dos investimentos. Sabe por quê? Porque pensa comigo, uma pessoa que vai investir pouco dinheiro, vamos supor que você quer investir R$100 por mês, beleza? R$100 por mês é uma quantia baixa de investir, você não precisa ser milionário para fazer isso. Agora, pensa comigo, se você investir pelo longo prazo, né, que eu falei que é onde dá resultado, ali, vamos supor 30 anos de investimento, investindo R$100 por mês. E vamos supor então que você consegue uma taxa de rentabilidade de 15% ao ano. Quando você pensa nessa taxa, ela não é uma taxa muito fácil de se conseguir, mas no longo prazo a probabilidade é cada vez maior. E com isso, no final desses 30 anos, investindo apenas R$100 por mês, você vai ter R$560 mil investidos. Se você pegar essa grana, colocar para render em fundos imobiliários que vão te pagar mais ou menos 0,5% ao mês, isso já dá R$2.700 a mais de renda passiva para você. Agora você pensa comigo, R$2.700 a mais lá na frente vai fazer diferença para você todos os meses? Eu tenho certeza que vai. Sabe por quê? Porque isso já é o dobro de um salário mínimo e com certeza mais do que a maioria das pessoas vão receber através do INSS. Então para com essa mentalidade de que só quem tem grana pode investir, você já tem que começar a pensar nisso hoje e aproveita que o ano está só começando. Então beleza, agora que você já entende isso, eu vou te mostrar aqui uma das melhores alternativas de investimento para você conseguir começar a dar os primeiros passos com pouca grana, principalmente ali abaixo de R$100 ou até perto desse valor. Mas galera, eu não poderia deixar de falar aqui, é claro, se você não tem uma reserva de emergência, ou seja, aquela graninha ali separada para caso aconteça algum imprevisto, você tem para te ajudar, você precisa construir isso primeiro, tá? E eu sei que a maioria da população brasileira precisa fazer esse primeiro passo e não costuma fazer. E aí a gente vê aí, né, nos noticiários falando que a população mais de 50% da população está endividada, tá com o nome sujo, com dívidas em cartão de crédito que vão te cobrar juros altíssimos. Então pensa nessa questão da sua reserva de emergência. Quite suas dívidas primeiro se você tem. Agora, se você sobra um dinheirinho ali por mês, o seu primeiro passo aqui é pensar numa reserva de emergência. E como você faz? Onde você investe essa reserva de emergência? Basicamente, você precisa de duas coisas. Um baixo risco, porque você não pode perder essa grana, e uma alta liquidez. O que isso significa? Que quando você precisar dessa grana, você pode contar com ela numa velocidade muito rápida, quem sabe até mesmo no mesmo dia, tá? Então você tem que pensar nessas duas características. E se você quiser entender um pouco mais sobre esse tipo de investimento, eu vou deixar esse card aqui em cima que você pode clicar lá e ver os melhores investimentos para essa opção. Então, depois que a gente deu esse primeiro passo, a gente vai pensar em diversificar os nossos investimentos, ou seja, escolher um pouquinho de cada coisa. Para quê? Para diminuir o nosso risco, né? Se a gente tem várias partes de um investimento, se um tá caindo, o outro vai estar subindo e vice-versa. Com isso a gente diminui nosso risco, a nossa volatilidade e a tendência de ganhar dinheiro no longo prazo é maior, tá? E você pode fazer isso através de duas estratégias, uma estratégia ativa e uma estratégia passiva de diversificação. A primeira estratégia é a estratégia passiva. É aquela estratégia que você não vai precisar destinar muito tempo para poder escolher o melhor ativo ali, analisar os ativos, o que está melhor naquele momento, tá? Então uma estratégia mais tranquila de se adquirir.
E eu costumo falar que você pode fazer isso através de ETFs, né? Que são os fundos de índices. Ou seja, vai ter um fundo, um bolinho de grana ali que o gestor vai pegar aquele seu dinheiro e vai comprar um bolão de ações, vai diversificar bastante, você não vai ter trabalho nenhum, quem vai escolher isso para você é o gestor daquele fundo de índice chamado ETF, e para isso você vai pagar uma taxa de administração pelo trabalho dele. É uma estratégia mais barata normalmente de você diversificar e com baixo risco, porque você vai estar comprando um índice normalmente. Por exemplo, quando você compra o ETF BOVA11, que ele vai comprar as ações do índice Ibovespa, ou então o IVVB11, que vai estar atrelado ao S&P 500, que são as ações americanas. E se ficou um pouquinho confuso para você como é que funciona essa estratégia passiva de investimento através de ETFs, eu vou deixar esse card aqui em cima também, que vai mostrar tudo para você desse tipo de investimento. A outra estratégia de investimento é aquela estratégia ativa, né? Então você vai ter que estar ali ativamente durante os seus dias, tentando escolher os melhores investimentos, o que está mais valendo a pena naquele momento, o que pode te pagar mais rentabilidade no longo prazo. Então vai te demandar um pouquinho mais de tempo, tá? Mas isso não quer dizer que você vai ter que ficar ali todos os dias como se fosse esses day traders, né? Que ficam mostrando aí na internet, que fica te prometendo altas rentabilidades em curto período de tempo. Nada disso. É só uma estratégia que vai te demandar um pouquinho mais de tempo do que aquela passiva através de ETFs. E eu vou deixar nesse vídeo aqui em cima para você então dar os seus primeiros passos para entender como fazer uma gestão ativa da sua diversificação de portfólio, que são alguns principais indicadores que eu utilizo para ver se aquela ação está num bom momento de comprar ou não, que é isso que você vai ter que fazer numa estratégia ativa de investimento. Então, beleza, a gente já falou de ETFs, falamos de ações, né, em estratégias ativas, mas você não precisa ficar preso apenas em ações. Você também pode diversificar seu portfólio com baixo custo através de fundos imobiliários. Exatamente, você pode se expor ao risco dos imóveis, receber aluguéis para isso, isento de imposto de renda e ainda pagando baixíssimo para adquirir excelentes imóveis. Se você quer entender um pouco mais também de fundos imobiliários, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima que vai te ajudar com certeza a entender essa estratégia de investimento. E por último, galera, às vezes, né, quando você for pensar aí no seu planejamento para o ano de 2021, a melhor coisa a se fazer é não fazer nada, tá? Se você tá achando que tá tudo muito caro, ou então você tá em dúvida se você vai entrar num ativo ou não, às vezes a melhor coisa é você não fazer nada mesmo. Espera. Então é aí que entra o caixa, né? O caixa para aquelas oportunidades. É um dinheiro que você vai estar parado, vai estar guardando, não vai estar exposto, para quando aparecer uma oportunidade, né, quando, por exemplo, sair alguma notícia bombástica e o preço dos ativos ficarem mais barato, você ter uma grana ali para poder aproveitar essa oportunidade e comprar, tá? Mas eu faço aqui um adendo. Eu não vejo tanta necessidade de ter caixa para aquelas pessoas que conseguem fazer aportes mensais. Porque é o seguinte, não vai fazer diferença você querer achar ali o ponto exato de comprar, o ponto mais barato para comprar ou então o ponto mais caro para você vender. Isso não existe, tá? O time não existe. Então você perdeu alguns diazinhos de compra porque o seu salário ainda não caiu no seu bolso para você poder fazer o aporte, não vai fazer tanta diferença. Mas se você então tem essa possibilidade de fazer aportes regulares, né, você tem um fluxo de caixa bacana aí, eu não vejo tanta necessidade de você perder tempo com caixa. O caixa eu vejo mais interessante para aquelas pessoas que não conseguem aportar todos os meses, ou então para aqueles investidores que já têm muita grana investido e essas oscilações de mercado fazem diferença na vida dessa pessoa, tá? Então é o seguinte, se você consegue fazer aporte regular, não precisa ter caixa, é a minha visão, é o que eu faria. Agora, se você não consegue fazer aporte regular, ou então você tem muita grana investida e as oscilações de curto prazo podem fazer diferença para você no longo prazo, eu teria sim o caixa, né? Que às vezes o melhor momento é você não fazer nada. Então é isso aí, galera. A gente falou aqui uma estratégia de diversificação para você poder pensar aí nos seus investimentos de 2021. Nada disso aqui é recomendação de investimento. Eu não tenho poderes para poder fazer isso. O meu objetivo aqui é apenas educativo, de mostrar para vocês quais são as possibilidades que existem no mercado. E eu falei para vocês de uma estratégia ativa de investimento, que é você escolher no dedo quais ações comprar, uma estratégia passiva que não vai te demandar tanto tempo na questão dos ETFs, falei também de fundos imobiliários e por último a importância do caixa, tá? Então você decide as suas estratégias
por próprio risco. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, o Ivo do Lobo.